Olá pessoal, meu nome é Fábio, eu sou palestrante do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Venho aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo ele trata do entendimento de reencarnar e encarnar. Qual a diferença entre eles? Vamos tentar entender qual a diferença entre encarnação e reencarnação. Mas, primeiramente, precisamos entender sobre as passagens que Jesus explicou sobre a reencarnação, que estão claras, como aquela onde aquela onde Elias deveria vir novamente e veio como João Batista, encarnado como João Batista. Qual o sentido de tudo isso? A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos. Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, ou seja, o restante entendia sobre a reencarnação. E quando Jesus fala que Elias já havia vindo e não o reconheceram e trataram como os aprouve, conforme essa passagem, ele quis dizer que quando reencarnamos, nós temos um corpo que nos pertence ao nosso espírito, não pode ser tomado por algum outro espírito, ou seja, não era uma entidade que estava sobre João Batista. A entidade de Elias não estava, ou seja, Elias havia vindo novamente, nascido novamente no corpo de João Batista. Esse é o entendimento dessa parte que Jesus deu a compreender, mostrou-nos que assim funciona a reencarnação. Outra parte, não menos importante, foi quando o questionamento de Nicodemos sobre como um homem poderia alcançar o reino de Deus. E Jesus disse que ele deveria renascer novamente da água. E assim Elias questionou: como pode nascer um homem que já é velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus lhe responde: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Esse entendimento de que Jesus deu foi da reencarnação, da água do parto, que a gente renasce com um novo corpo, e foi confundido com a água batismal. Então aqui fica claro que as passagens de Jesus foram para nos ensinar sobre a reencarnação de espíritos para que possam cumprir a sua missão. Como a gente pode entender sobre a necessidade da encarnação, os laços de família que fortalecem a reencarnação, fortalecem os grupos familiares, que fala tudo nesse capítulo. A reencarnação, segundo os espíritos nos falam, ela é extremamente necessária até que atinjamos um nível em que não precisemos mais reencarnar, um nível mais elevado, um nível mais sutil. E daí nós não precisaríamos reencarnar em corpos pesados como estes. Reencarnaríamos em ambientes mais leves, mais elevados, até que um dia nós teríamos a nosso ser vinculado ao fluido cósmico universal, onde que os seres mais elevados já não têm o perispírito, esse corpo energético que nos auxilia na reencarnação. Quanto à diferença de encarnação e reencarnação, podemos dizer que encarnamos quando não antes havíamos encarnado. Um exemplo disso: Jesus, após subir na espiritualidade o tanto que ele subiu, após ser o nosso governador espiritual, não tinha mais perispírito, ele já é um espírito evoluído, um espírito angélico. Ele teve que reformatar o perispírito dele,
durante 1000 anos de preparação, reformatando essas energias para suportar um corpo físico e assim encarnar. Encarnar, por quê? Porque ele já não estava reencarnando. Nós, nesse nível evolutivo que estamos, nós estamos reencarnando. Nós deixamos um corpo velho, obsoleto, para tomar outro corpo. A necessidade de tomar outro corpo para esse crescimento contínuo, é que a espiritualidade nos mostra. Se não reencarnarmos na matéria, não temos a pressão da evolução que nos impele ao crescimento. Essa pressão, essa evolução que a espiritualidade nos faz é através das encarnações, onde não podemos fugir das nossas obrigações espirituais e que até concordamos em encarnar ou reencarnar para que possamos evoluir. Essa evolução que nós tanto buscamos não é uma decisão só nossa, é uma decisão também dos nossos irmãos espirituais que nos rodeiam e que fazem parte do nosso meio. Deus, como Pai eterno e todo-poderoso, ele deu e dá essa oportunidade para nós diversas, centenas de vezes pela misericórdia divina, essa oportunidade de reencarnação. E o Espiritismo, nossa doutrina, prega que realmente ela é justa pela lógica, ou seja, basta nós pensarmos de que Deus, para todas as religiões, todas as seitas, todos os cultos, Deus é justo, bom, misericordioso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, Ele tudo pode, Ele tudo sabe, Ele está em todo lugar, Ele é justo com todos. Como haveria de ter justiça divina, justiça elevada, justiça para todos os seres igualmente, se não houvesse reencarnação? Ou nós estamos aqui encarnados por um único motivo, evolução. Mas pela justiça divina nós estamos sendo impelidos ao progresso. Essa diferença entre nós estarmos aqui encarnados e o outro que está encarnado ter melhores ou piores oportunidades, que pode nos dar a pensar que não existe justiça divina, essas diferenças elas são sanadas pela reencarnação. Ou seja, se Deus é justo, que todos nós concordamos, justo e bom, Ele dará melhores ou iguais oportunidades para todos os filhos, para todos os seus tutelados. Como Ele dá iguais oportunidades, obviamente que nós deveríamos todos encarnar ao mesmo tempo, ter a mesma idade quando desencarnar, ter um corpo perfeito e saudável e não muitas vezes deficiente, ter recursos financeiros abundantes iguais para todos. Todos deveríamos ter isso se tivesse uma só encarnação, para que nós pudéssemos crescer e que fosse Deus justo. Mas Deus é justo e existem as diferenças sociais, diferenças entre o bebê que morre prematuro e o senhor de idoso de 80, 90 anos, onde passou toda a sua existência trabalhando. Seria justo o bebê que morre prematuro e o senhor que trabalhou a vida toda, que está desencarnando, entre eles teria justiça se não houvesse encarnação? Então é essa justificativa lógica que a espiritualidade se utiliza para a espiritualidade e que Deus nos deu, nos presenteou para que nós pudéssemos entender o motivo da vida e as formas de crescimento espiritual. Aliás, pela vastidão do universo,
pelas diversidades que temos, 80, 100 anos terrestres não são praticamente nada perante o infinito dos milênios. Então, que possamos pensar um pouco mais. Deus vai dar sempre, pela sua misericórdia divina, oportunidades iguais para todos. Uma vida material, uma existência material, é muito curta para termos todas essas experiências. E aliás, como tem outra parte, outros livros, fala sobre que a felicidade que não é deste mundo. Felicidade não é deste mundo, obviamente, temos que pensar de que iremos desfrutar a felicidade inevitavelmente. Como? Através das novas oportunidades que nos serão dadas pela misericórdia divina. Então, quando fala desse capítulo tão belo sobre a pluracidade das existências, nós precisamos pensar na lógica, precisamos pensar que tanto a doutrina espírita, quanto nosso mestre e mentor, governador espiritual Jesus, eles não vieram em vão para mostrar isso, para mostrar essa lógica, mostrar esse crescimento. O que precisamos fazer é raciocinar, ou seja, a nossa fé raciocinada precisa agir nesse ponto, a nós entendermos que a reencarnação, a pluralidade das existências, é de fato um mecanismo de evolução espiritual. Reencarnamos e reencarnaremos por milênios até atingirmos a evolução necessária. Encarnou Jesus Cristo, nosso governador espiritual, das esferas mais altas ele veio aqui para nos ensinar, e muitas vezes desvalorizamos ou foi desvalorizado por religiões, por seitas, por muitos que não querem a evolução. Então a mensagem que fica é: façamos o melhor, entendamos que o sofrimento que passamos aqui tem uma necessidade enorme de evolução, ou seja, pelo nosso livre-arbítrio que decidamos qual a melhor maneira de passarmos esses sofrimentos para que mais rapidamente possamos chegar a esferas espirituais mais elevadas. Assim é que mostra as nossas mensagens espíritas. Eu agradeço a todos por ouvirem essas palavras e encerro agora com uma colocação bastante interessante de que Jesus, nosso governador espiritual tão elevado, viveu o amor pleno aqui encarnado, e nem mesmo os apóstolos conseguiram entender de pronto naquela época o amor dele. Imaginem se pudéssemos, no mínimo, o mínimo, compreender um pouco esse amor tão elevado de que Cristo sentia, onde que ao se aproximar, ou seja, ao longe, mais de 100 metros de distância, as pessoas caíam de joelhos com a energia tão elevada de Cristo. Que possamos fazer o bem, a bondade, elevar os nossos espíritos sempre, colaborar com os outros, para que a nossa encarnação seja bela e seja vitoriosa. Que assim seja.